Boa noite, tudo bem, pessoal? Hoje estou aqui para mais uma live, como fazendo uma maratona nesses últimos dias, né? Uma sequência. E já aproveitando para falar para vocês que eu pretendo manter esse quadro, que de repente pode virar um quadro, né, de lives abordando sobre assuntos sempre relacionados a algum tema dentro da inclusão, mas não só esses. Então, ao longo dessa semana vai acontecer mais duas, e ao longo do que eu vou terminando de convidar as pessoas que eu pretendo, por enquanto eu vou agendando e vou divulgando aqui e nas outras mídias que eu tenho. Quem quiser acompanhar, quem quiser indicar, sugerir o que está sendo necessário, o que vocês precisam saber mais, dialogar mais sobre o assunto. E aí a gente vai conversando e também está sempre aberto para perguntas, né? Para que vocês tirem as dúvidas, porque esse é o intuito, é ajudar a crescer nesse assunto que eu vejo assim, que melhorou muito, mas que ainda existe muita dúvida, que as pessoas têm a lei, têm as regras, mas na prática existe dificuldade de colocar isso em prática com uma forma de qualidade. Então esse que é o meu intuito. Dentro, claro, eu não sei tudo, nem todo mundo sabe tudo, mas cada um colocando sua visão e sua experiência de vida e as consequências que vai acontecendo no dia a dia, o que acontece, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa melhorar, evoluir, e vamos trocar essas experiências, esses ensinamentos juntos. Hoje eu convidei para essa live a Cristina, que ela é professora, hoje ela é coordenadora pedagógica, mas é professora também de séries iniciais, e para ela falar sobre uma abordagem de uma visão sobre a inclusão, né, de como que ela vê desde que ela iniciou na pedagogia até os dias de hoje, como que está essa questão e a vivência dela, porque nada melhor do que quem está no meio, quem está no dia a dia, para nos dizer o que sente e como vê esse mundo, né? Então eu vou chamar a Cristina para a gente não perder tempo e a gente vai conversando e tornar esse momento mais rico. Quem quiser pode fazer perguntas. Se não der todo momento da live, pode mandar inbox que depois nós conversamos, depois nós respondemos para vocês, e sempre bem tranquilo, bem à vontade. Só aguardando aqui o sinal. Olá! Oi, tudo bem? Boa tarde! Obrigada pelo convite, por Imagina, ter que aceito agradeço. o convite, né? Eu agradeço o convite, essa oportunidade de estar aqui falando contigo. E é uma inclusão, né? Eu estava morrendo de medo para fazer essa inclusão digital, a gente precisa, né? Sim, nós precisamos aproveitar esse momento, né, que está todo mundo, não sei se isolado, porque hoje em dia estamos trabalhando mais do que antes, né? Porque tentando se adaptar, tentando atender todo o público, todo mundo que fica precisando, né? Principalmente você com as escolas, né? Com tudo mais que tem, mas a gente acaba aprendendo também, né? Eu já passei por várias situações, já passei por crises, por todos os momentos, mas agora estou pensando no momento do aprendizado e da evolução e de como levar isso para outras pessoas. Para a gente começar, vamos falar que, né, a Cristina foi minha professora, né, segunda série, a gente nem mais fala de idade, porque então só para vocês, né, eu estou primeiro convidando pessoas que é do meu vínculo, mas pessoas que eu acredito que têm uma bagagem e podem contribuir muito para os assuntos que eu pensei. E vão ser N assuntos. Então, para a gente não só ficar falando de nós, gostaria que você já começasse se apresentando, falando um pouco da tua experiência profissional, de vida. Obrigada, então. Bom, então, o primeiro dia que eu fui professora na minha vida, tu era, né? Tu teve
A primeira vez que eu fui professora, né, que era ainda estagiária, mas a primeira vez que assumi uma turma, tu assistiu esse evento da minha história, né? Então eu fiz magistério, né, do ensino médio, eu escolhi fazer magistério. Acho que foi uma coisa muito importante na minha vida, porque era uma das melhores escolas, né, que tinha o curso normal, e eu acho que para mim foi a primeira ideia que eu consegui ter de uma educação integral, porque lá a gente aprendeu a ser professor, aprendeu a ser gente, aprendeu a se comunicar, aprendeu várias coisas que eu levei para toda a minha vida, não só a aprendizagem pedagógica, né? E aí depois fiz o estágio, e aí tu conhece da minha vida a partir daí, né? Porque eu fiz o estágio, então a gente vai fazer 6 meses de prática, e eu fiz na segunda série na turma que é a Roberta, né? Que tu estava lá, que tu era minha aluna, então. Foi a minha primeira experiência. E nesse ano eu já fazia o curso de pedagogia, também gostei muito, né? Eu acho que completou muito a minha formação. E aí, tive a sorte já, assim que terminei o magistério, no ano seguinte, eu digo que eu fiquei 3 meses desempregada só, né? E aí, já fui chamada então, para dar aula na escola onde eu me formei, né? Eu achei, assim, que foi um reconhecimento da diretora da escola. Ficamos amigas por muito tempo, assim, porque ela confiou no meu trabalho. Imagina uma piada de 17 anos, né? Assumir uma turma, assim, eu acho que foi muito importante para mim, né? Ela me deu a responsabilidade e eu acho que fui adiante, né? Fui encarando, acho que os desafios sempre me motivaram muito, né? E aí então fui fazendo o curso de pedagogia, também me formei em 98, acho, né? Aí começou, né, aquela história antigamente, né, no meu tempo, a gente se formava na faculdade, mas a gente tinha ter os filhos, né? Aí começou essa outra tarefa, então, da maternidade, né? E fui adequando também meus horários, e nessa adequação de horários, eu conheci, então, a segunda paixão da minha vida, que era a questão da filosofia, né? Então, para mim, reduzir um pouquinho de carga horária, comecei a trabalhar com filosofia, e aí fiz a minha pós. A primeira pós que eu fiz foi em Ética e Filosofia Política, que eu gostei muito, né, também. E depois a vida, né, foi tendo os caminhos, assim, fui sendo professora, também assumi uma nomeação na rede municipal também, nesse meio tempo, né. E aí depois eu fiz há 3 anos atrás, então, a minha pós em Educação Especial, né. Que também foi eu acho assim, uma necessidade, né? Eu até brincava, né? Assim, não, a gente tem que fazer isso porque não existe ninguém normal na sala de aula, né? E não no sentido negativo, mas eu acho assim, no sentido que a gente tem que olhar cada um como ele é, né? Não existe 2 crianças iguais. Não é por ela ter algum transtorno, algum sintoma, alguma coisa diferente, né? Cada um de nós é especial, né? E assim eu fiz a especialização. Não atuo na área, assim, né, de educação especial. Tenho alunos, né, 2 anos na minha turminha de 5º ano que tenho alunos especiais e sou apaixonada por eles também, assim, vejo cada conquista deles como uma conquista minha também, pessoal. Também na escola que eu tenho a coordenação, a gente também tem alunos de inclusão, né, então essa é a minha experiência, assim. Eu mais tenho experiência na área da educação, que é onde eu amo, onde me encontro sempre, né? Gosto muito de ser professora. Eu acho que ser professora é o que faz qualquer diferença, né? Que pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que é o professor aquele que tem esse vínculo, né? De ter um poder infinito na mão, né? Às vezes a gente pode ser que não é tão valorizado, mas afetivamente eu acho só tu ter me convidado, eu me sinto valorizada como professora. Eu acredito que é isso que vai fazer o nosso país melhorar e evoluir, se investir mais em educação. E aí, puxando um pouquinho para minha brasa, esporte, cultura, mas eu acho que tudo isso é uma consequência da educação, né? Que se tu tiver uma boa educação e tu tiver a base, tudo que precisa, o restante é uma consequência, né? E uma das questões que eu queria te falar, e até citando como nosso exemplo, que na época que você começou comigo, não existia, né? A tal da lei. Só existia as pessoas que se arriscavam, as mães que colocavam os filhos, não só em escolas especiais, mas tentavam em escola regular. E da situação de como que foi. Eu na parte de professores, eu não posso reclamar, assim. É difícil de eu não ter sido aceita e acolhida de alguma forma.
mas da forma que eu sinto que foi bem especial, porque da parte escolar eu acabei indo para a tua vida, mas eu nunca me esqueço daquele almoço que foi feito da tua casa. Mas é que isso me chama a atenção, porque assim, uma das questões que eu digo, e com a experiência que eu fui adquirindo, que às vezes tu não tem a prática, mas é só praticando para te conseguir entender, né? E aí de ver como que, como eu digo, testando, algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo, e de sensibilizar, porque eu acredito que por mais que a inclusão hoje em dia é uma lei, até uma imposição para algumas pessoas, né? Se tu não se sente acolhido, tu não vai conseguir fazer bem feito, por mais que tu tenha toda a instrução. E eu vejo assim que a gente tem muita teoria, mas na prática falta, né? E aí eu vejo que naquela época você não tinha talvez o que tem hoje, né? Nada, aliás. E como que você fez de acolher toda essa questão, né? Então eu queria que até você me falasse um pouquinho dessa tua trajetória, não precisa ser exatamente com as pessoas com deficiência, mas que acaba incluindo, porque hoje o professor tem que abraçar o mundo, né? Porque são N corpos, N pessoas, né? E eu sempre penso, uma vez nós já até tínhamos conversado sobre isso, né, Beta? De como é que aconteceu naquela época, eu tinha 16 para 17 anos, né? Terminando o magistério, sem experiência, e eu penso assim, eu nunca enxerguei a tua deficiência, sabe? Na verdade, eu enxergava que tu era minha aluna. E assim como todos os outros, que lembra que nós tínhamos um colega que não estava alfabetizado, tinha 10, 12 anos, né? Na verdade, na minha cabeça, e talvez sempre teve assim no meu coração, a questão do ensinar, né? Sim. Então, assim, eu não enxerguei nunca uma limitação tua. Sempre eu pensava, e a tua mãe estava sempre lá, a questão do deslocamento, que a gente precisava um pouquinho, assim, né? Mas, assim, o que tinha em mim, assim, é que tinha que te ensinar, né? Que tinha que educar, assim, ensinar todos aqueles alunos daquela turma, né? Então, isso para mim foi o primeiro ponto. Eles estão aqui, eles são meus alunos, eles precisam aprender e cada um do seu jeito, né? Se um vai precisar de uma tarefa extra, um vai precisar de alguma coisa, eu sempre tentei olhar para esse lado, assim, que eles estavam lá e era minha responsabilidade ensiná-los. E aí, como eu dizia assim, não tem ninguém normal, hoje eu brinco com isso, né? Porque depois eu estudo um pouquinho mais. Mas realmente não tem, né? Quem diz que a gente é normal? Cada um tem as suas diferenças. Até esse termo que estão falando, né? De voltar ao normal. O que é o normal? E que muita coisa que é normal não precisaria mais voltar da forma que estava, né? Por isso que eu acho que também veio tudo isso para nós, né? Não, mas eu sempre vi assim. E claro que a minha opinião ela foi mudando com o tempo, que nem que diz, a gente vai se construindo, né? Então, sempre teve épocas que a gente não sabia muito o que fazer, teve a época de, talvez, ser contra, se colocar, né, algumas questões, assim. Eu até vou contar um pecadinho, assim, que eu cometi, eu já tinha bastante tempo de experiência, assim, não foi, assim, nos 17, 18, sabe? Eu nem sei, eu não lembro bem se eu era coordenadora, eu estava na vice-direção, aconteceu na escola municipal e uma família veio trazer uma criança, né, que tinha síndrome de Down, ela já tinha um pouquinho mais de idade, eu não me lembro a idade dela, mas ela tinha passado pela PAI, né, tinha que fazer matrícula na escola, e eu lá no fundo, né, disse assim, mas se teve a condição, né, de ir na PAI, para que vir para a escola regular agora, né? E aí toda aquela questão de ir atrás de monitor, tudo certinho, ela foi atendida assim. Chega a hora de entregar a primeira avaliação, né? Lá vou eu, pensando assim, bom, não adiantou nada, né? Veio para a escola, né? Mas assim, não desenvolveu, né? Para ver tudo que eu carregava dentro de mim. Essa experiência para mim foi transformadora, porque foi difícil. Aí chegou os pais lá, né? Sentei com eles assim, pois é, né? E aí eles começaram a falar. E aí eu morri de vergonha de ter pensado algum dia na vida que aquela escola não era lugar para essa criança, né? Porque eles começaram, gente, nós estamos muito felizes.
ela agora tem outros assuntos, ela chega em casa, tem coisas para contar dos colegas, ela desenvolveu, enriqueceu demais o vocabulário e começou a falar coisas assim maravilhosas que eles enxergaram do desenvolvimento dessa criança, de ter saído da PAI e ter ido para a escola regular, né? Sim. Depois daquilo eu olhei assim, eu disse, não, quem tá com problema aqui sou eu, né? E aí eu disse assim, não, isso foi uma experiência meio traumática para mim, assim, mas assim, como foi bom, como me mudou o meu jeito de ser, né? Sim. Onde eu não enxergava aquele desenvolvimento, porque tu tem, às vezes, um preconceito, uma ideia padronizada, da onde tem que chegar, né? E aqueles pais me colocando, eles foram meus professores naquele momento, né? Colocando toda essa vida, esse enriquecimento de vida que essa criança não tinha tido quando estava só com os seus iguais na PAI, e agora com alunos regulares era outro vocabulário, era outra linguagem, era outras histórias, todo dia ela tinha... Né? E a gente não tinha percebido isso, né? E como foi importante ter olhado para essa família e ver, né, o que eles estavam vendo, né? Isso, assim, não, para mim foi uma experiência transformadora, né? Nunca mais falei nada. É a questão da rotina também, né? Porque tanto na questão das escolas como na questão das famílias, às vezes a gente está tão naquele mundinho que a gente não percebe, às vezes, o mínimo de evolução que acontece. Porque é isso que eu acredito que tem que ser avaliado independente, porque tem N situações de deficiência, né? Agora falando de deficiência, tem N questões. Como eu também hoje vejo a situação assim, não sei como você enxerga isso, da lei. Sim, é bom a convivência, é bom a socialização, mas também, dependendo do nível da deficiência da pessoa, eu não sei o quanto que é interessante ela estar só estar na escola regular. E tem as duas questões, né? Porque é bom, sim, porque ela precisa daquele momento, mas do quanto, porque hoje em dia a gente está pautado que a avaliação existe um padrão, que é outra questão que eu também, né? Um padrão que se segue porque vem, né, de outros patamares, mas quem diz que tem que ser aquele padrão? Mas até as pessoas se acostumarem com esse padrão, que tem que sair desse padrão e que o teu filho não vai ser avaliado, talvez, por nota 8, nota 9, por pareceres, mas ele vai ser avaliado pela evolução que ele teve de hoje para amanhã, né? Porque é isso que eu acredito, né? E aí eu vejo essa questão que, sim, a lei foi importante, é importante para nós, né, para esse público, mas tem algumas situações que ainda precisa evoluir muito, né? Não sei o que você pensa dessa situação. Da vivência do que você tem todos esses anos, né, na escola. O que eu vejo assim, sabe, eu acho, sempre sou a favor da inclusão quando ela é possível. Só que eu acho que, eu penso assim que tem que ter 3 esferas em algumas, né, em algumas questões de inclusão. Quando é uma questão física, eu acho que é só parte pedagógica mesmo, né, quando não tem um comprometimento cognitivo, eu acho que a gente não tem muito, né, todas as redes, elas oferecem o monitor, que é essa questão de deslocamento e tal. Eu acho que até essa questão é mais tranquila. Quando são outros transtornos, assim, a gente acaba vendo que a gente acaba tendo toda a opinião pública contra, às vezes diretamente aquele aluno, né? Porque, assim, eu vejo que tem que andar bem juntinho a educação, a saúde e a assistência social. Sim. Eu acho que se tudo isso ficar garantido, a inclusão vai ser perfeita, né? Porque, por exemplo, uma criança que precisa tomar uma medicação, ela tem algum transtorno lá que ela medicada, funciona bem em sala de aula, né? Tá tranquila. Mas, por exemplo, a família naquela semana não teve dinheiro para comprar e ela vem com medicação. Vamos imaginar, né? E aí acontece algum pequeno surto, vamos imaginar, né? Alguma coisa na sala de aula, aí acontece alguma coisa e aquelas coleguinhas vão chegar em casa e vão contar para os pais, e aí vai acontecer algumas coisas, algumas questões assim, né? E aí, então, acaba toda a opinião pública contra, né? E querendo tirar essa criança.
Quando, na verdade, o que falhou? Não foi uma questão da escola. A prof talvez estava tendo apoio para trabalhar com essa criança, só que teve uma falha anterior na questão da saúde, talvez da assistência social, né? Então, assim, eu acho que às vezes, quando pode acontecer... É isso que eu acho que às vezes acaba trazendo isso que tu diz, essa preocupação, né? De que alguém pode dizer que não é legal, que não seja legal a criança, seja contra essa inclusão dessa criança, né? Sim. Mas, assim, se tá tudo bem casadinho, todo mundo uma equipe, né, multidisciplinar também, não tem porquê essa criança não estar na sala de aula. Ao menos a tarefa da socialização, né? Eu acho que ela vai funcionar bem ali na sala de aula. Eu vejo os meus alunos que eu tive um ano passado e tenho um esse ano também, como é importante para ele estar na sala de aula. Esses dias até me emocionei. Me mandou um vídeo que ele fez atividade, nós estamos fazendo as atividades domiciliares, e ele terminou e a mãe dele gravou um vídeo que ele mandou para mim, assim, né? Eu disse, ai meu Deus, eu morro de saudade deles, assim, porque, né, ele tem condições, né, de ir para frente dentro do limite dele, mas olhando para ele como singular, ele tem avanços, né? Ele também tem avanços, sim. né? Só não, avanço todo mundo tem, né? Mas é o que se pensa sobre o que é esse avanço, né? O público aqui está nos dando bastante feedback e tem a Jailta, que ela pediu o que você pensa sobre a criança surda na escola regular ou na escola especial. Isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante até na minha pós. Eu nunca tive, né, uma criança surda em sala de aula, porque eu acho que envolve a questão de Libras, né, dessa linguagem, que ainda não faz parte da formação de todos os professores, né. Eu acho que com o tempo, se a gente conseguisse, né, fazer essa inserção também, talvez de alguma forma, em alguns momentos, né, porque tem a escola, né, especial, então acaba todas as crianças com essa surdas acabam sendo atendidas por uma escola para surdos, né? Eu nunca tive experiência assim de ter em sala de aula, não sei como é que seria a questão, e também não tenho Libras, né, assim, para também ter, eu acho assim, a criança ela tem que ser respeitada, né, também. Assim, né, pessoal, eu falei dessa questão do que eu penso da inclusão, assim, eu acredito que sim, que todo mundo que possa ir para uma escola regular tem que ir, mas também tem que se dar as condições, e eu não sei se estão tendo a condição adequada nas escolas, todas as capacitações que precisa, porque, assim, uma criança surda, nem todo mundo usa braille, às vezes se comunica de outra forma, uma criança com deficiência visual, nem sempre usa o braille ou libras, agora que eu acabei falando ao contrário. E aí são N formas de tu entender cada criança, de cada pessoa. Tem os que têm aí as deficiências intelectuais, tem as múltiplas deficiências, tu engloba muitas coisas. Eu acredito que sim, todo mundo tem que procurar se capacitar e fazer o melhor. Porque se também está numa função que pede também essa situação e o mundo está cada vez, né, pedindo essa diversidade, a gente tem que sempre procurar estar melhor. Mas eu também vejo o outro lado, porque ao mesmo tempo que tem essas crianças, tem as crianças que não têm deficiência, que também precisam ser, né, incluídas, e como que faz numa turma que às vezes são quantos alunos por turma? São enormes as turmas, né? A minha tem 27 esse ano. E aí cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua situação, e aí, né, são N questões que englobam tudo isso. Então, como a gente trabalhar, e até aqui o meu intuito é esse, de a gente tentar achar a melhor forma, ou a menos pior, para que englobe e inclua todo mundo, né? Todas as situações, não só as pessoas com deficiências, né? E eu acho que às vezes o respeito por essa criança, conforme o que ela tem, é justamente ela ter um atendimento adequado para ela, né? Sim. Depois, talvez, quando ela ficar mais adulta, né? Eu vejo que hoje em dia na faculdade, quase todos os cursos têm, né? Intérprete de Libras para a questão dos alunos que são surdos. Mas talvez na primeira infância, quando ela ainda está adquirindo a linguagem, talvez ela precise de alguma coisa especial para ela. Sim. Isso é respeito por ela, né? Às vezes é um desrespeito
colocar uma criança e talvez num ambiente que não está adequado para as necessidades dela. Por isso que eu falo dessa integração que precisa ter de todos os serviços para essa criança ser bem atendida na escola. Senão a escola leva a culpa de que ela não foi bem atendida, mas tem algumas necessidades anteriores que não foram, né? Que talvez não foram supridas. E das escolas bilíngues aqui, que a Jailson continua falando, e da Libras, como que você enxerga? Você tem experiência nessa questão? Já estudou sobre isso? Um pouquinho só. É como tem a escola mesmo, né, que atende, acaba na escola regular, a gente não tem essa experiência, né, de ter essas crianças com surdez na escola regular. Mas pelo que eu conheço um pouquinho, assim, eu acho lindo o trabalho de inclusão que é feito, assim, a gente vê que realmente essa linguagem de Libras, né, como uma linguagem bem específica, né, que todo mundo deveria conseguir aprender, né? Seria ótimo a gente poder todo mundo se comunicar, mas a gente também não consegue. Mas eu acho que a criança ela precisa ser respeitada. Eu sempre penso assim, né? Eu sempre falo uma coisa que a gente tem que ter um exercício de empatia, de se colocar no lugar, né? Eu fico imaginando assim, às vezes a criança que não sabe ler, vamos pensar em pequenas inclusões, não vamos falar de grandes inclusões, né? Uma criança que ainda não sabe ler e está, então, numa sala de aula com um monte de material escrito, né? E a gente cobrando ali sem levar em conta essa particularidade dela ainda, né? Como é que a gente se sentiria, por exemplo, num quadro cheio de chinês, vamos imaginar que é ideograma lá, e a gente também sem saber o que é tudo aquilo, né? Então, se a gente faz um pouquinho de exercício de empatia, eu acho que a gente sempre pensa isso. Eu, ao menos, sempre pensei, enquanto professora, não pela inclusão ou por nada, eu sempre pensei assim, quando eu vou planejar minha aula, como é que eu gostaria de aprender isso? Como é que seria o jeito que eu gostaria que seria prazeroso, seria legal para mim aprender isso? E, geralmente, eu planejo minhas aulas pensando numa coisa que vai ser legal para o outro, né? Fazendo esse exercício. E eu acho que a gente pode fazer o mesmo exercício com qualquer criança, né? Seja de inclusão ou não. Mas principalmente olhando, né, que o nosso assunto é a questão da inclusão, olhar para ela nessa singularidade. Como é que ela aprende? Como é que ela vai se sentir bem nessa turma? Né? Então, como é que eu vou propor uma atividade para ela que eu não vou expor ela, que, por exemplo, ela está no 5º ano, mas não está alfabetizada ainda? Como é que eu vou fazer alguma coisa que eu possa elogiar ela à frente dos colegas e não ela se sentir diminuída, porque ela, talvez, pela questão dela, ela nunca vai se alfabetizar, talvez, né? Normalmente, assim, né? Ela vai ter outros avanços, mas talvez não chegue, né, à escrita, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que olhar. Sim, e aí aqui falando da Libras, né, que é uma língua, tem essa outra questão, que é uma língua. E aí se tu faz a aula, o curso, mas tu também não pratica, como que fica? Eu, por exemplo, tenho até o intermediário, eu me comunico com as pessoas, mas eu não posso dizer que eu sou fluente e nem que eu possa me candidatar como intérprete, que outro dia estavam precisando, porque eu não vou ter agilidade, porque eu não pratico, né? Eu pratico quando eu encontro, quando eu convivo, em função da associação, em função do meu grupo de convívio, mas eu não posso me dizer que eu sou uma profissional, porque eu não tenho, né, essa fluência. Então, são N questões. Uma outra questão que eu queria te perguntar é de como que vocês adaptam as aulas, quando precisa, quando necessário, nas escolas que você passou, que você está. Quase todas as escolas elas têm um profissional já, que eu acho que é um ganho, né? O profissional do AE, né? Que é da atendimento educacional especializado. Geralmente é essa profissional que ajuda a fazer essa adaptação. Então, o professor faz o plano regular, né? Aquele que é o plano normal de trabalho dele. E essa pessoa, então, é que olha esse plano com o olhar, né? Que ela tem o olhar mais especializado, então, formada nessa área, né? E vai fazer a adaptação. Então, ela sabe qual é a dificuldade que aquela criança tem, quais são também as possibilidades, que eu acho importante ver até onde ela pode ir, né? Eu trabalho na parte da coordenação, sempre digo, não, ela vai ir até aqui, né? Não vamos também criar expectativas no professor também de algumas coisas, não. Eu acho importante saber o ponto de partida e também uma ideiazinha assim de até onde a gente pode cobrar para que fique no nível, né, do interessante para ela, né? Não que seja longe demais que ela se desmotive também, né?
Então é feita essa adaptação. Então, quando o professor entra em sala de aula, às vezes esse profissional entra junto com a professora, às vezes é só o material adaptado e a prof mesmo, algum coleguinha ajuda, ou a prof faz essa intervenção. Então tem várias formas. Geralmente ela é adaptada por esse profissional do AEE. E assim, tem profissionais maravilhosos, assim, né, que nem fazem a inclusão de todas as formas, tanto a inclusão em relação à deficiência, como fazem a inclusão, às vezes, até social das crianças, assim, né. Acabam ajudando a família inteira a buscar recursos, que nem tu disse, a lei garante algumas coisas, mas às vezes as famílias não sabem o que elas têm direito. Então, eu tive experiências na minha vida, assim, profissionais maravilhosos que fazem, inclusive, essa parte de inclusão social, assim, né. Porque daí ele vai lá, coloca a família inteira, passa atividades que a família inteira pode fazer em casa para ajudar essa criança e também ajuda eles a descobrirem os caminhos, né, talvez, das políticas públicas que eles podem acessar para também ter mais recursos, né, para essa criança ter mais estímulos, né. E então é uma estrutura básica nas escolas que você está, tem para atender todo esse público, né? E você sabe se nas outras escolas está funcionando bem ou se está defeituoso, como eu digo? Não sei. Na minha, assim, nas duas escolas que eu trabalho, uma como coordenadora, daí tem a Eva Márcia, que eu amo ela de paixão, assim, ela foi minha colega da pedagogia, né, e aí também ela faz bem esse trabalho, né, nós temos uma criança com síndrome de Down no 5º ano, a nossa Julinha, que ela é a paixão da escola inteira, né, e aí, então, a Eva Márcia faz a adaptação do plano. Nesse período de pandemia, ela também que está fazendo a seleção de atividades e está acompanhando através de vídeo e tudo, está orientando a família, uma família maravilhosa que estão ensinando a Julinha a arremessar a bolinha, assim, para ela fazer boliche. Fizeram boliche e penduraram um fio na garagem para ensinar ela a jogar vôlei. Então, uma família que está super integrada, assim, no desenvolvimento dessa menina. Então, a gente está, assim, muito feliz. E a Eva Márcia faz esse trabalho, né, de fazer essa inclusão também social, né, já fez como é que diz, a inscrição da irmã mais velha, que vai fazer ENEM, já dá todos os caminhos, assim, eu acho muito rico esse trabalho. Na escola pública também, né? Sempre tem a prof do AEE, então, que faz também para mim a adaptação curricular das minhas aulas, me dizendo, né, o que eu posso fazer, o que eu dei para os alunos, né? Qual é agora nessa questão da pandemia, né? Quais são as atividades que podem ser adaptadas para ele, né? Então foi numa dessas que ele trouxe o videozinho, né? Porque os outros fizeram por escrito análise de um rótulo, nós estávamos estudando alimentação, e ele fez análise do rótulo por uma propaganda, a mãe filmando as mesmas perguntas que os colegas fizeram por escrito, ele filmou para mim e daí no fim mandou lá, ai, prof, estou com saudade, Deus abençoe. Nossa, eu quase morri de chorar, né, de saudade dele, assim, né, que é uma forma de tão longe a gente conseguir ver que ele está evoluindo também, né. Mas eu acho que funciona, na rede pública que eu conheço, assim, não conheço a rede estadual, mas assim, eu acho que tem um cuidado bem especial, tanto na rede particular e na rede municipal, que é onde eu conheço, né, talvez outras pessoas possam falar das outras redes, assim, eu vejo que tem uma estrutura boa para atender, sim. E, pessoal, eu falo assim desse termo porque como eu sou deficiente e convivo com muitos deficientes, a gente não tem muito a questão do politicamente correto. Então, a gente fala o termo que aparece na frente. A gente chama de tortinho, de lerdinho, de anão. A gente usa todos os termos, porque para nós isso... Porque depende da forma como que tu coloca a situação, né? Porque tem formas e formas. Dependendo do jeito que tu expõe, é um preconceito. Dependendo do termo do jeito que você fala, você só tá brincando com a pessoa. Então também tem que saber qual que é a diferença disso, né? Porque hoje eu vejo que tudo é preconceito. Existe, não vamos dizer que não existe, que não tem os problemas. Mas eu vejo que está muito assim, a pessoa não aceita uma brincadeira, não aceita uma questão. Então, eu sempre lidei numa boa com tudo isso, né? Na escola eu sofri pouco, assim, com os colegas preconceitos, teve em outros momentos que sim, mas foi poucos momentos de preconceito e sempre teve muita brincadeira, né? Muita questão. Então eu levei numa boa, porque também tem que ser visto dessa forma. Qual que é essa linha que difere, né? O preconceito de uma questão de brincar, porque todo mundo sofre com as brincadeiras, né? Com essas situações, em todas as fases da vida.
E aí verdade. é importante a gente também deixar mais leve, né? E outra questão que eu queria te perguntar, como que vocês fazem a preparação inicial da turma? Vocês conversam antes com os outros alunos? Não? Deixam ocorrer no aprendizado do dia a dia? Assim, depende a situação, né? Às vezes tem situações assim que a turma já vem há tempos juntas, né? Então, na verdade, vai entrar novo naquela turma, a situação vai ser nova só para o professor, né? Os alunos já estão acostumados, já conhecem aquele aluno e tudo, né? Então, eles acabam, então, a novidade é para o professor, né? A turma já conhece. Já assisti também casos que foi feita a inclusão, né? Foi feito um trabalho, às vezes é necessário fazer esse trabalho, então a gente sempre avalia junto com a prof do AEE quando é preciso fazer essa adaptação, porque existem milhares de adaptações necessárias. Às Sim. vezes até um comportamento que não é legal, né? Então a gente pode às vezes usar, principalmente com os pequenos, um livrinho de história, faz uma contação de histórias, e depois nessa contação traz a questão do que é diferente, da diferença, e começa uma discussão para acolher esse aluno, né, que às vezes precisa. Então, existem as duas formas, mas eu acho que o importante é ter esse respeito, né? E eu Sim. gosto muito de conversar com os pais. Eu acho que os pais nos dão um pouquinho a diretriz de até onde a gente pode ir, de como eles enxergam aquela situação. Eu, para mim, os pais me dão muito o norte, assim, de até onde eu posso ir, se eu vou ter apoio se eu vou ter apoio para continuar, para puxar mais, para ser mais tranquila, né? Então, assim, eu acho muito legal essa conversa. Eu acredito muito na parceria, nas parcerias, né? Nós falamos de outras parcerias antes, mas eu acho que a parceria entre família e escola também funciona muito bem para Sim. esses casos. O que deu certo ano passado? O que você gostou? Tem alguma coisa que aconteceu outro ano que você não gostaria que se repetisse? E daí meio que por aí a gente vai traçando. Mas já vi as duas formas. Já vi adaptações sendo feitas desde o início e também já vi questões que só a prof teve que se adaptar porque a turma já tinha incorporado aquele coleguinha lá Sim, já. eles aceitam numa boa, né, com facilidade essa questão e do diferente. Se são muito novos, tem a curiosidade do novo, até por não conhecer, mas no mais são muito bem aceitos e de uma forma que eles tentam colocar de uma forma prática, né, essas pessoas no meio, no convívio do dia a dia. E uma outra questão que eu acho assim, que a família e os professores, toda a estrutura escolar tem que conversar muito até para conhecer a particularidade de cada pessoa, porque a escola também precisa saber, mas eu também vejo que às vezes também tem, como tem a questão da, como que eu posso dizer, que tu entra numa zona de conforto e tu não vê o avanço dentro da escola, também tem famílias que acabam não enxergando mais ou se acostumando com aquela situação da pessoa sendo daquela forma e não desafiando ele a sair da zona de conforto. Porque não é porque tu tem uma limitação, agora falando da pessoa com deficiência, que tu não tem que sair da zona de conforto. E das crenças, que hoje é uma coisa que eu trabalho muito em mim também, do que a gente coloca como dificuldade, como problema para nós, né? E que aí às vezes acaba refletindo nos ambientes que a gente trabalha. Eu não sei como que você enxerga essa situação, porque eu vejo assim, tanto de escolas que acabam não desafiando o aluno, não sei se é por medo, se é por falta de explicação, por falta de instrução, se é por não se colocar no lugar da pessoa, mas eu também vejo famílias que, meu filho é deficiente, agora falando da deficiência, mas eu falo de diversos corpos, né? Os corpos diversos já é a minha marca para tudo, que tu diz, ele tem isso, então ele não pode fazer aquilo. Ele tem aquilo outro e eu não vou fazer, ou vou passar a mão na cabeça dessa pessoa. Não dá, né? Não sei como que você tem a visão desse lado também. Expõe para nós um Olha, pouquinho. vou ser bem sincera, essa minha visão eu construí contigo, né? Eu não tinha. Essa que me fez pensar sobre isso foi tu em várias vezes que a gente conversou, né? Toda essa nossa vida de amizade que a gente tem, uma pessoa que eu admiro muito. Mas eu sempre vi em ti, sabe? Quando eu vou trabalhar com os alunos, eu sempre me lembro do que tu diz, né? Dessa questão de tu nunca aceitar o limite, tu ir sempre além e ver até onde mais dá pra gente ir, né? Então eu acho assim que tem que ser assim.
a gente vai desafiando e as crianças, principalmente, que é onde eu tenho mais experiência, assim, dos pequenos, né? Quanto mais tu vai desafiando eles, mais eles vão te respondendo, né? Sim. Então, assim, tive experiência, assim, de aluno que não tinha tema, né? Querido, meu aluno do ano passado. Ele, na outra série, não tinha tema para fazer em casa, assim, né? A prova dizia, não precisa, né? Bom, também era o jeito dela trabalhar, nada a ver, né? Eu é que sou a neurótica do tema, né? E aí, então, comecei a dar tema todos os dias e eu cobrava, porque o que eu pensava? Que aquela hora dele fazer a tarefa em casa, ele ia precisar da ajuda dos pais, ia ser esse meu termômetro do envolvimento dele com os pais. E a gente via que às vezes vinha tema, às vezes não vinha, né? E eu fazia um gráfico, ele estava no gráfico igual os outros, que anotavam um xizinho todo dia que fazia tema. E ele começou a fazer, coisa que ele no início não fazia, né? E depois ele começou, tá, e se eu não tivesse desafiado? Ele ia só ficar com aquilo que a gente conseguia trabalhar em sala de aula. Aquela questão de fazer com autonomia sozinho em casa, de memorizar a ordem que eu dei para ele. Ó, tu vai ter que fazer tal coisa. E ele chegar em casa e lembrar e fazer tal coisa, porque ele não sabia ler, desenvolveu muito nele essa questão de também ele começar a desenvolver essa questão de responsabilidade. Sim. Aí esse ano também aconteceu ainda nos dias que nós tínhamos aula presencial, né? Dei a tarefa direitinho, né? E o meu aluno lá fazendo, né? Fez direitinho a tarefa. Daí ele me olhou assim, disse assim, ai, prof, eu acho que eu vou ter que estudar um pouco mais sobre isso, né? Coisa mais amada, né? Eu acho que vou ter que estudar um pouquinho mais, porque ele sentiu uma dificuldade, eu desafiei ele um pouquinho a mais do que ele estava acostumado a fazer, e aí ele sentiu que ele tinha que estudar um pouco mais, né, querido, né? Então, eu acho assim que se tu não te desafiar, assim como a gente na vida, Sim. Se a gente não se desafiar para uma coisa nova, a gente também vai parar. E por que com uma criança seria diferente? Né? Aquela questão da pena, né? Aquela questão de ter a minha, coitadinho. Eu acho que essa é uma ideia que a gente tem que abolir um pouquinho. Porque se a gente olhar com pena, Sim. a gente não vai conseguir tirar o melhor de cada aluno e nem de qualquer pessoa, né? E está se colocando numa posição até superior a ela. Agora, quando eu gosto muito da palavra compaixão, estar junto, né, né, aí eu acho que a gente está no mesmo patamar e eu olho para ti com o conhecimento que eu tenho e vejo onde é que eu posso cobrar mais teu desenvolvimento, né, e tu também vai me responder até o nível que tu pode. Então, eu acho que quando é essa questão da família que tu fala, quando tu fala de TP, né, coitadinho do meu filho, e aí às vezes, antigamente tinha uma questão de vergonha, né, que ter um filho com alguma dificuldade era até vergonhoso para as famílias, eram crianças escondidas, né, que ninguém conhecia, porque tinha... Eu acho que a gente já passou dessa época. Se veio a lei, tudo bem, primeiro a força da lei, né, é uma força... Né? Tem que ter estatuto para se pensar de coisas que são normais, assim, né? Eu acho que é uma força, é uma maneira da sociedade tem de forçar algumas coisas a acontecerem, mas eu acho que de coração, olhando assim para a singularidade de cada um, a gente consegue mesmo, eu acho, fazer, né? Fazer realmente essa inclusão, né? E esse desenvolvimento, que eu acho mais importante. Incluir é uma coisa, e fazer evoluir é outra parte da história, né? Porque a lei é necessária, só a questão de como ela é colocada, né? Como que ela vem para o nosso dia a dia. Mas eu acho que ela faz esse primeiro movimento, sabe? Ela diz assim, agora tem que ir. E aí a gente pensa, não quero. Daí tem toda aquela fase, não quero, sou contra, sou a favor, sou isso, aquilo. Daqui a pouco a gente centra e vê o que é possível fazer, faz a adequação da lei à tua realidade, né? Sim. E eu acho que a gente vai evoluindo, né? Porque às vezes é pela lei que tem que começar, é pelo decreto, porque senão nunca vai acontecer nada. E outra questão que tem que ver também é se a pessoa teve aquela reação pela patologia, que aí tu tem que entender, ou se é por questões de que tu precisa, às vezes, colocar limite, tu precisa desafiar, precisa mostrar para aquela pessoa por que ela está fazendo dessa forma e ela não está fazendo da outra. Como eu digo, girar a chavezinha, né, de todo mundo, porque todos nós precisamos desse momento. A vida é um eterno aprendizado, eu acredito, né? Um eterno crescer, né, e se desenvolver. Com certeza, eu acho que todo dia a gente está nessa batalha, né? Que nem agora a gente aprender a dar aula com vídeo, com coisas diferentes, ninguém nunca tinha pensado. É a nossa inclusão também, agora a gente tem que fazer essa inclusão digital. A minha prima também, ela é professora e ela disse que agora, além de ensinar os alunos, ela tem que ensinar os pais. Porque sim, né? Realmente, nem todo mundo tem essa praticidade com esse mundo virtual. E até quem tem mais
praticidade está tendo dificuldade, né? Eu mesmo aqui com minhas lives, mas com outras conversas que eu estou fazendo, e minha vida, que praticamente toda eu transportei para cá, cada dia eu estou tendo que aprender um aplicativo novo, uma forma nova, aí uma hora o celular é em pé, outra hora o celular é deitado, uma hora edita, uma hora não edita. É questão que todo mundo acaba, né? E aí quem não tem acesso a essa tecnologia de como que chega ao material de estudo, vocês estão levando, né? Para quem não tem, agora falando de uma forma geral, né? Falando desse momento que a gente está. Até na nossa escola está chegando a bastante alunos, assim, eu acho um percentual bem bom que a gente está conseguindo atingir. Na escola particular tem plataforma, né? Tem mais recursos, então tem a questão da plataforma, então eles acessam, né? É mais fácil. Na rede pública tem lá grupo do WhatsApp, tem página no Facebook, tem gente que vem pegar o xerox na escola, tem gente que entra pelo Messenger ali, entrando em contato com a prof, e aí assim a gente vai, né? Tentando de cada um de um jeitinho, né? Mas eu fiquei feliz, assim, que eu achei que ia ser mais difícil fazer realmente atividade à distância para as crianças de inclusão mesmo. Mas está indo super bem, assim, eles estão tendo canal com a família, eles estão conseguindo também continuar suas atividades. Então, eu acho que é uma vantagem para todo mundo. Então, está sendo todo mundo atendido, né? Como dá, né? Não é o ideal. Ponto agora que eu pensei, sempre penso, né? Cada pessoa aprende de uma forma e cada um tem facilidade de uma forma diferente, né? Então, de repente, trazer essas questões para o dia a dia, se a gente puder, para se tornar uma regularidade dentro dos ambientes que pode, porque tem alguns que são sinestésicos, outros são mais auditivos, outros são mais visuais. A Cristina, quando me conheceu, eu falava que nem uma tagarela, depois fiquei muda, depois voltei a ser mais ativa na comunicação, né? Então, isso é outra coisa que eu acho que tem que, sim, já está caminhando, já evoluiu, mas que nem todo mundo aprende da mesma forma, né? Cada um tem facilidade de uma forma, para um meio que puxa mais, né? Então, de nós trazer isso para o nosso aprendizado e como colocar isso de forma regular mesmo, né? É por isso que eu brinco, ninguém é normal, né? De perto, ninguém é normal. Cada um é sinestésico, um gosta mais de ouvir, um gosta mais de passar a experiência pelo corpo, um gosta mais de ler, né? Então, cada um é de um jeito, não existe como padronizar. Eu acho que essa questão de olhar cada um na sua singularidade, eu acho que é o segredo, né? Para ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer também, né? Daí a gente consegue... E a parte sentimento, né, pessoal? Cada dia tu também reage de uma forma independente de tu ter, agora ampliando um pouco também a experiência que eu acabo tendo, porque eu também acabei entrando um pouco nesse mundo, né, dando aula de alguma forma, porque às vezes um dia tu tá triste, um dia tu tá feliz, um dia tu tá explosivo, outro dia, então isso também vai refletir no dia a dia, independente do teu normal ou não normal, né? Que é tudo algo que eu acho que a gente tem que começar a pensar e trabalhar, porque isso reflete em todos os meios da nossa vida, né? E acaba também, aí se tu tem empatia pelo teu professor ou por quem tá lá, vai funcionar melhor. Se tu não tem empatia, não vai funcionar, porque tu não gosta da pessoa, né? Então não adianta. E do contrário também, né? Por isso que eu acho que, assim, existe profissões para todo mundo, né? Se tu não tá no lugar que tu gosta, sei que tem a questão da parte financeira, englobo muito, mas eu acho que tu tem que procurar o que tu gosta e fazer o que tu gosta, porque se tu não gosta, não adianta estar lá, porque aí tu vai refletir isso, né? Independente do que tu tem e do que tu não tem, se tem patologia ou não, né? Eu acho que quem escolhe trabalhar, assim, a gente trabalha muito com gente, né? Sim. E eu acho que quem escolhe ser professor tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, né? Eu acho que esse componente afetivo, ainda mais a gente que trabalha com os pequenos também, né? Mas com os maiores é a mesma coisa. Eu acho que tem que gostar, né? Eu acho que bom quando a gente consegue escolher aquele trabalho que nos realiza, né? Até assistindo ontem a live que tu fez, né? Sim. Quando o Mestre falou, né? E também que ele descobriu aquilo que ele gostava, né? Quando ele foi estimulado a viver ele tá disso. Aqui com nós, assistindo nós também hoje. Ele ontem, então, né? Eu achei legal. E daí eu fiquei até pensando, disse, que sorte a gente poder
trabalhar naquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. E eu acho que a chance da gente ser um melhor profissional fazendo o que a gente gosta, o que a gente acredita, o que nos realiza, né? É muito bom, porque daí não é um trabalho pesado, é desafiador, te estimula a estudar mais, a pensar mais, a fazer cursos aí atrás, porque tem um sentido para a tua vida, né? Sim. Até diz aquela frase, né? Quem encontra o porquê, logo vai achar o como, né? Então, se tu sabe um porquê, tu faz aquilo que tu faz, tu vai encontrar o como tu vai fazer, o jeito de fazer, né? Sim. E eu acho que isso vale para todos, para a gente enquanto profissional, seja de inclusão ou não, né? A gente precisa gostar, acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Daí a gente vai para frente. Sair da zona de conforto, procurar sempre se melhorar, sempre pesquisar, procurar pessoas que te amparem quando tu precisa, todo apoio, né? Na verdade, o que eu gostaria de falar com você, mas era isso, porque é tudo breve, né? Claro que dá pra gente ampliar muito, mas o tempo também aqui é curto do tempo que a gente tem na live, também para não ficar algo maçante, mas se alguém quiser nos procurar e saber mais, acho que a Cristina também está à disposição. Eu vejo, não é por tudo que a gente se desenvolveu juntas, mas é assim que eu vejo que você está na profissão certa pelo jeito que você age no dia a dia também, porque você agrega e une as pessoas fora, né? E educa de uma forma sutil, ensina de uma forma tudo que precisa ser passado. Como eu brinco, até na hora de puxar a orelha, puxa de uma forma que se não entendeu na hora, entende com mais adiante, que é necessário, né? Não sei o que tu quer passar de últimas palavras, se quer falar alguma coisa para o pessoal que está aqui. Preparado, sabe, as pessoas que são professoras, assim, gostam de ter tudo escrito, né, tudo organizadinho, assim. Eu queria agradecer essa oportunidade de conversar contigo, né? Tu e a tua família sabem da admiração que eu tenho, são aqueles amigos que a gente tem, que não são amigos, eu acho que são presentes que Deus colocou na nossa vida. Eu acho que sou uma pessoa diferente por ter convivido contigo, ter visto a postura da tua mãe, né, do teu pai também, sempre com isso. Então, eu acho que fez parte do meu aprendizado, e fora que a gente, né, construiu uma relação de amizade a vida inteira, né? Então, acho que tu me conheceu, como eu digo, eu acho significativo, né? No primeiro dia que eu fui professora, no primeiro minuto do magistério começar na minha vida, você estava presente, e eu acho que isso faz uma ligação que durou a vida inteira para a gente, né? E eu tinha separado, então, além de agradecer essa oportunidade, eu tinha separado uma frase que não é pela questão da inclusão, mas eu acho que eu achei bem bonita ontem, que ela dizia assim, né? O afeto é o combustível do ser humano, mas a tolerância, o respeito e a compreensão fazem parte do processo. Sim. Então, acho que um pouquinho daquilo que a gente falou, não é só amar, né? Mas esse respeito, essa tolerância, essa compreensão, esse se colocar no lugar do outro, faz a gente um profissional melhor, e certamente, olhando para a singularidade, a gente vai ser automaticamente inclusivo, vai ser uma pessoa inclusiva, não só uma professora que faz a inclusão, né? Então, muito obrigada pela essa oportunidade de falar um pouquinho daquilo que eu penso, né? Tu sabe da minha admiração por vocês, uma ótima semana para todo mundo, né? E vamos lá, começando agora a bandeira vermelha, mais dessa pela frente, vamos estudar mais coisa ainda. Só complementando o que você falou, faça pelos outros como você gostaria de ser tratado, que se você tratar os outros como gostaria de ser tratado, né, não vai acontecer muitas das questões que acontecem. E obrigado por ter tirado um pouquinho do teu tempo livre, que eu nem sei se tem livre, né, para falar com a gente. E, pessoal, vão acompanhando. Essa semana eu já postei a próxima live, que é terça-feira, com o Ângelo, que aí ele é quiropraxista, vai falar dos tratamentos integrativos para pessoas com deficiência e também para outras pessoas, porque ele, né? E vão acompanhando que vão acontecer mais lives. E sugiram e estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Opa.